Bem, olá a todos. Meu nome é Leonardo Zorzi, eu sou mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo. Sou também advogado criminalista. Eu sou homem branco, né, cabelo preto, de óculos, barba e bigode. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao CPEC pelo convite, né, para ministrar essa aula em um curso de homenagem ao professor Juarez Tavares. O professor Juarez é um dos maiores penalistas brasileiros, né, desenvolveu contribuições importantíssimas e originais para a dogmática penal. Por isso é uma honra e uma alegria poder contribuir com esse curso, né, com esse projeto organizado em homenagem a ele. Bem, a nossa aula, ela é sobre o capítulo 7 do livro Fundamentos de Teoria do Delito, né, que trata do bem jurídico. E esse, então, é o tema que nós vamos analisar hoje. Em primeiro lugar, é preciso ter em mente que quando nós estamos falando de bem jurídico, nós estamos falando essencialmente não só de uma categoria teórica do direito penal, mas, sobretudo e principalmente, de quais condutas podem ou não ser criminalizadas, né? Que pode ser objeto de tutela pelo direito penal e o que não pode ser objeto de tutela pelo direito penal. Ou, se vocês quiserem ainda, o bem jurídico trata de uma demarcação, né, dos espaços do que é lícito e do que é ilícito fazer, né? E, de consequência, esse debate envolve uma questão importante, que é oferecer uma solução, ou pelo menos uma tentativa de solução, para a tensão existente entre a liberdade individual, né, as possibilidades de atuação do indivíduo, e o espaço de atuação estatal, né, qual o alcance possível da repressão estatal. Essa é a questão fundamental, né, de fundo em torno do bem jurídico, e todas as propostas, né, todas as teorias vão ter implicações justamente nesse esquema, nesse equacionamento de interesses. O professor Juarez Tavares inicia o capítulo sobre bem jurídico retomando um pouco o assunto que ele vinha tratando no capítulo anterior, que é um capítulo destinado à discussão sobre o direito subjetivo. Nesse capítulo ele trata do conceito, né, dos conceitos de direito subjetivo, das diferentes propostas da doutrina para o direito subjetivo, né, para os conceitos de direito subjetivo, mas a gente não vai tratar disso, né, porque a gente não tem tempo na nossa aula, e porque esse não é o objeto, né, exatamente da aula. Mas eu recomendo que vocês leiam esse capítulo, porque a exposição do professor Juarez ajuda bastante no entendimento do capítulo sobre o bem jurídico, né? E tem relação, sobretudo, com esse primeiro momento, né, do capítulo sobre o bem jurídico, em que o professor Juarez Tavares vai tratar da teoria do Feuerbach, né? Um autor, né, um penalista, que propôs justamente o critério da violação do direito subjetivo como um critério necessário para a criminalização de condutas. Então, vejam, antes da noção de bem jurídico surgir, o Feuerbach já tinha proposto o critério do direito subjetivo, né? Então, o que isso significa? Significa que para o Feuerbach não bastava que uma conduta passasse a constar no Código Penal ou em uma lei penal para que ela fosse crime. Era necessário ainda que essa conduta violasse um direito subjetivo de outra, né? Então, esse é um critério limitador da criminalização, né? Porque exige mais do que a mera tipificação legal, ou seja, mais do que a mera descrição da conduta na norma penal. Exige-se ainda a violação de um direito subjetivo de outro, né? E a consequência, por óbvio, era a de que, uma vez ausente a violação do direito subjetivo, por mais que a conduta estivesse prevista na legislação penal, não haveria crime, né? Então, esse foi um critério, né? Era um critério até certo ponto eficaz, mas ele foi superado por uma formulação ulterior, subsequente, que é justamente a teoria do bem jurídico, né? Essa teoria do bem jurídico também teve um desenvolvimento, né, paulatino pela doutrina, ela não surgiu simplesmente, mas o professor Juarez Tavares, ele não desenvolve, né? Ele não descreve esse desenvolvimento, até porque ele não é necessário para o capítulo, né? Ele está preocupado com outras questões. Mas eu vou citar aqui duas questões que o professor Juarez cita, né? Dois motivos que levaram à superação da teoria do direito subjetivo. O professor Juarez fala de outros motivos no livro, né, no capítulo, mas eu vou ficar em apenas dois aqui. Em primeiro lugar, havia uma dificuldade da filosofia do direito e da teoria geral do direito em conceituar
direito subjetivo, né? Em dizer o que era o direito subjetivo, né? Havia uma grande discussão sobre isso. Então, por exemplo, no Kelsen havia uma confusão teórica entre direito subjetivo, como um elemento substancial do ato jurídico, e direito objetivo. Então, traduzindo, né? A noção de direito subjetivo do Kelsen estava mais calcada numa noção de ação processual, né? Do direito subjetivo como um exercício, né? De uma pretensão, como exercício de um direito. E esse conceito ele apresenta dificuldades para que seja aplicado no âmbito do direito penal material, né? Porque é um conceito essencialmente processual e tem alguma incompatibilidade com uma noção material de crime, né? Com direito material. Esse é um dos motivos que o professor Juarez Tavares menciona. Ele também menciona um segundo motivo, que é o fato da noção de direito subjetivo estar ligada à visão contratualista de sociedade, né, da relação entre pessoa e Estado. Porque essa noção ela é insuficiente para o direito penal, né? A gente vai entender melhor isso mais para frente, segure um pouco esse ponto, né? Mais para frente a gente vai desenvolver, a gente vai retomar e vocês vão entender exatamente por que, né, essa noção de direito subjetivo, que surge, né, com a ideia do contrato social, ela é problemática para o direito penal e é, sobretudo, insuficiente, né? Então, o fato é que esses, né, e ainda outros motivos, levaram à substituição da noção de direito subjetivo pela noção de bem jurídico. Então, a noção de bem jurídico acaba suplantando, né, a noção de direito subjetivo. Porém, ainda que tenha havido a superação da noção de direito subjetivo, para o professor Juarez Tavares, o direito subjetivo ainda pode ser útil para limitar o processo de criminalização. Como? Bem, mantendo-se a exigência de afetação do bem jurídico, ao mesmo tempo em que se mantém a exigência da afetação de um direito subjetivo, mantendo-se, assim, a natureza personalista, né, personalíssima, do bem jurídico. Ou seja, só é possível criminalizar quando há afetação de um bem jurídico diretamente vinculado à pessoa humana, né? Um bem jurídico que traduza os interesses essenciais para a existência e desenvolvimento das pessoas. E essa é uma marca do direito subjetivo, né? Porque o direito subjetivo está ligado ao direito dos indivíduos, né? Então, quando se mantém esses dois critérios do bem jurídico e do direito subjetivo atrelados, o que se faz é estabelecer limitações às possibilidades de criminalização. Então, só quando esses interesses fundamentais da pessoa estiverem em questão é que se poderá utilizar o direito penal, né? Isso evita, por exemplo, que o legislador manipule dados objetivos da realidade para a consecução de interesses meramente políticos, ou então que o legislador criminalize condutas com a finalidade de tutelar interesses morais difusos, né? Por exemplo, que é uma marca do direito penal hoje, né? A gente vai ver isso também. Então, veja, o professor Juarez Tavares, ele é bastante crítico dos bens jurídicos coletivos, né? Que são esses interesses difusos, esses interesses supraindividuais, né? Como, por exemplo, o meio ambiente, a saúde pública, a ordem tributária, a ordem econômica, etc., né? Que são marcas, né, desse fenômeno de expansão do direito penal para todos os domínios da vida. Vejam que é muito fácil para o legislador criminalizar e indicar como bem jurídico um interesse coletivo, né? Que geralmente é muito vago, é muito abrangente, é indeterminado. Então, esses bens muito vagos acabam retirando o ônus do legislador de dar contornos mais precisos para o objeto jurídico do crime, né? Para o bem jurídico. Acabam retirando o ônus do legislador de dizer qual é o objeto real de tutela da norma, né? A consequência disso é um alcance muito maior do direito penal, um direito penal que alcança todos os âmbitos, todos os domínios da vida. Então, quando se mantém a exigência da violação dos direitos subjetivos, né, concluindo essa parte, o que se está fazendo, na verdade, é tentar limitar esses conceitos vagos, né, esses interesses muito amplos, estabelecendo-se, por exemplo, que não basta a afetação do meio ambiente, mas que é necessário ainda que essa afetação do meio ambiente signifique a violação de direitos subjetivos de alguma, né, ou de algumas pessoas é, específicas, né? Então, daí a importância da ideia do direito subjetivo atrelado
né, atrelada ao bem jurídico, para trazer contornos mais estreitos. Então, concluindo, né? Ou seja, essa criminalização, né, de uma conduta deve sempre pressupor uma lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico, cuja legitimidade deve estar subordinada ao que lhe possa corresponder como lesão de um direito subjetivo. Bem, depois de estabelecer a importância do direito subjetivo, o professor Juarez Tavares trata da importância de que a criminalização, né, além de afetar um bem jurídico e de violar um direito subjetivo, também deva significar uma alteração sensível da realidade empírica. Ou seja, é, não será possível reconhecer uma afetação de bem jurídico sem a demonstração concreta dessa afetação na realidade. Isso significa, em outros termos, que não será possível admitir os crimes de perigo abstrato, né? Ou seja, aqueles crimes em que existe uma mera probabilidade de perigo ao bem jurídico, né? Em que não se exige nenhum perigo concreto ao bem jurídico, que significa a colocação objetiva do bem jurídico em perigo, e nenhuma lesão efetiva ao bem jurídico. A gente vai entender melhor isso, né? O que é o crime, então, de perigo concreto? O que é um crime de perigo abstrato? Como é que a gente faz essa diferenciação? Bem, o professor Juarez Tavares, ele diferencia os dois através de um critério de análise dividido em dois momentos, né? Um momento de análise anterior ao fato, chamado ex ante, né? E um outro momento posterior ao fato, chamado de ex post, né? No primeiro momento, nesse momento ex ante, analisa-se se uma conduta X pode, caso praticado, colocar em perigo o bem jurídico. É um critério de probabilidade. É um critério abstrato, critério de probabilidade. Nos casos de perigo concreto e de perigo abstrato, nós vamos responder afirmativamente a essa indagação. Ou seja, é necessário que haja a probabilidade de a conduta, caso praticada, colocar em perigo ao bem jurídico. Então, tanto para o crime de perigo concreto quanto para o crime de perigo abstrato, a resposta vai ser afirmativa nesse primeiro momento. Depois, nós vamos analisar, num segundo momento, nesse momento ex post, após o fato, se essa conduta praticada efetivamente colocou aquele bem jurídico em perigo. E a diferença está aqui. No caso dos crimes de perigo concreto, será necessário que o bem jurídico tenha sido colocado concretamente em perigo, né? Mas nos crimes de perigo abstrato, não, né? Os crimes de perigo abstrato prescindem dessa segunda análise. Eles se bastam com o primeiro critério, com o critério da probabilidade. E por isso, segundo o professor Juarez Tavares, esses crimes de perigo abstrato fazem parte do que ele chama de legislação penal simbólica, ou seja, de uma legislação que não tem por referência a alteração da realidade, né? Mas apenas a satisfação de interesses políticos do legislador. Então, eles não estão muito preocupados com condutas que venham a alterar significativamente a realidade, mas apenas com a criminalização de condutas para que isso tenha um efeito simbólico, né, na sociedade. Porque, de fato, não é necessária, né, essa alteração da realidade através da conduta com a colocação do bem jurídico em perigo, ou mesmo da lesão para os crimes de perigo abstrato. Basta um potencial lesivo abstrato, um potencial lesivo virtual. E isso leva a alguns problemas, né? Em primeiro lugar, isso prejudica os contornos do ilícito penal, ou seja, do que é lícito fazer e do que é ilícito fazer, né? Por quê? Porque a partir do momento que não se exige mais alteração da realidade, né, através de uma lesão ou de um perigo concreto de lesão para o bem jurídico, prejudica-se a norma como orientação de conduta. As pessoas já não têm referência e noção do que é lícito e do que é ilícito fazer. Porque as referências passam a estar todas apenas num plano normativo e não no plano da realidade, né? A gente vai falar um pouco mais disso mais para frente. Em segundo lugar, viola-se o princípio da lesividade, né, em seus ditames constitucionais, já que a conduta não gera nenhuma lesão ou perigo, né, de lesão ao bem jurídico. E o princípio da lesividade exige, né, uma afetação, né, uma lesão ao bem jurídico. Em terceiro lugar,
O professor Juarez Tavares também entende que a norma jurídica é um ato de comunicação entre o Estado e o cidadão, né? Isso significa que a norma jurídica, né, emite uma mensagem, né, pela qual ela traça os limites do que é lícito e do que é ilícito fazer. E essa mensagem de comunicação, né, sobre o que é lícito, sobre o que é ilícito fazer, ela resta prejudicada quando não se tem um substrato material de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico. Que as pessoas perdem as referências, né, concretas, dos acontecimentos das coisas, né, e assim elas não conseguem dirigir, ou elas têm mais dificuldade de administrarem as suas condutas. Porque tudo fica simplesmente no plano normativo, né? Em quarto lugar, é, isso leva a que se tenha um direito penal que criminaliza meros comportamentos, né? Ou seja, em vez de o foco estar na lesão ou no perigo concreto decorrentes da conduta, passa-se a criminalizar meros comportamentos, né? O que é característica de um direito penal autoritário, contrário, portanto, aos pilares de um Estado democrático de direito, na medida em que permite um alcance muito maior, né, da criminalização, porque não se exige mais um resultado de lesão ou de perigo concreto do bem jurídico, né? Basta um comportamento que provavelmente venha a colocar em perigo o bem jurídico, mas não se exige a demonstração desse perigo. Então, com isso, né, criminaliza-se o mero comportamento. Uma outra crítica feita pelo professor Juarez Tavares é de que a simples presunção de perigo ao bem jurídico, né, própria desses crimes de perigo abstrato, pressupõe que os destinatários das normas assumam ou assimilem a proibição legal apenas como um resultado da sua participação no processo de produção legal, através dos seus representantes políticos, o que é uma verdadeira ilusão. Nós sabemos que para que as pessoas incorporem, né, as normas penais ao seu cotidiano, para que elas assimilem as proibições, não basta que essas normas tenham sido feitas pelos representantes políticos, né? As pessoas precisam se orientar empiricamente pelos enunciados das normas, né, com referência a fatores concretos, né, fatores sensíveis. É claro que as zonas do lícito e do ilícito são delimitadas pelos enunciados das normas, né, incriminadoras. Isso é um fato. Mas também, né, essas zonas também são emolduradas a partir de um determinado contexto da realidade no qual as pessoas se movimentam. É por isso, em um processo de comunicação, é essencial dar ao sujeito elementos palpáveis que possam indicar que a sua conduta lesa ou põe em perigo, concreto, um bem jurídico. O problema aqui também é que essa visão é, né, que legitima os crimes de perigo abstrato, ela se estrutura no esquema do contrato social, né, que eu mencionei no início, né, aquele ponto que eu falei que a gente ia retomar, chegou. Então, ou seja, de um lado, né, do contrato social, no contrato social há a pessoa, né, de um lado, e do outro lado há o Estado, como um ente representante dos demais contratantes, né, das demais pessoas integrantes da sociedade, impondo ao sujeito o dever de não intervir na existência dos demais. Assim, por exemplo, nos crimes ambientais, as gerações futuras teriam um direito subjetivo que deveria ser preservado, né, e teria o Estado como seu titular. Então, né, os crimes ambientais não poderiam ser praticados, porque né, uma acumulação dessas condutas, né, se muitos crimes ambientais forem praticados, nós estaremos violando direitos subjetivos de gerações futuras, né? Então vejam que aqui aparece a ideia do direito subjetivo, né, vinculado à ideia de contrato social, né, como um argumento para legitimar os crimes de perigo abstrato. Por isso que o professor Juarez Tavares, embora admita, né, o conceito de direito subjetivo, ele trabalha com o conceito de direito subjetivo atrelado à ideia, né, ao critério também do bem jurídico, né? Então, são dois critérios que devem ser utilizados conjuntamente, né? Porque só a noção de direito subjetivo permite ampliar a criminalização também, né? Como nesse caso dos crimes ambientais, né? Através de uma presunção
de que também o sujeito assimilou, né, ao participar da sociedade, ao integrar a sociedade, ele simplesmente assimilou todos os seus deveres jurídicos, que não é verdade, né? As pessoas precisam de referências materiais. A mera existência da norma não é suficiente para que as pessoas saibam exatamente o que elas podem e o que elas não podem fazer. Bem, é isso, né? O problema desse esquema do contrato social é que ele presume também a liberdade de vontade das pessoas, de assumirem os deveres contidos, né, no texto normativo. E um direito penal crítico, um direito penal democrático, ele requer que as pessoas tenham referências empíricas, né, para orientação das suas condutas. Não pode bastar a presunção de que as pessoas, ao aceitarem participar da sociedade, teriam automaticamente, né, ou poderiam automaticamente assimilar todas as normas e comportarem-se de acordo com elas. Por isso, a necessidade de que a criminalização esteja vinculada a uma alteração sensível da realidade, que se dará, então, com a lesão ou com o perigo concreto de lesão a um bem jurídico. Por fim, o professor Juarez Tavares traz a questão da diferenciação entre dois grandes grupos, né, de teorias que tratam do conceito de bem jurídico, as teorias naturalistas e as teorias normativas. As primeiras, né, as teorias naturalistas, são aquelas que afirmam que o bem jurídico é um dado da realidade, né, e que merece uma apreciação jurídica, ou seja, por exemplo, a vida humana, né, a integridade corporal, patrimônio, são todos dados da realidade anteriores à lei, mas que podem receber um tratamento jurídico. Então, a vida humana existe e também é protegida pelo direito penal, mas ela não é uma criação do direito, ela é um dado da realidade que é tutelado pelo direito penal. Uma outra característica das teorias naturalistas é que elas tendem a personalizar o bem jurídico, ou seja, vinculam o bem jurídico à tutela de interesses individuais, né, e não à tutela de interesses da coletividade. Já as teorias normativas postulam que o bem jurídico deva ser um produto exclusivo da criação legal. Então, não importa muito se a vida existe ou não como um dado à realidade, mas sim que ela seja eleita pelo direito, né, como algo digno de tutela, como um interesse digno de tutela. As teorias normativas, elas também não limitam o bem jurídico às características do sujeito individual, né, e poderiam, assim, concebê-lo como associado a uma coletividade, né, a um número indeterminado de pessoas, né, interesses supraindividuais ou mesmo a interesses do Estado. Por exemplo, o meio ambiente, que a gente já falou, a administração pública, a economidade pública, enfim, a saúde pública. Essas teorias normativas elas admitem, né, a divisão dos bens jurídicos conforme o interesse do titular. Então, podem existir bens jurídicos individuais, como a vida, né? Mas também podem existir bens jurídicos coletivos, como a economidade pública, por exemplo. O grande problema dessa corrente normativista, é que ela permite estender o sistema penal a inúmeros setores da vida social, né? Como ao meio ambiente, a saúde pública, a fé pública, a ordem econômica, a ordem tributária, né? Todos os âmbitos da vida social, porque ela admite que o bem jurídico possa ser uma criação exclusiva da ordem legal, sem que esse bem tenha uma existência palpável, né, na realidade. E aí o professor Juarez Tavares diz o seguinte: bom, se essas teorias existem, né, as teorias normativas, então que pelo menos elas mantenham a pessoa humana como referência. E se isso se perder, né, qualquer coisa pode ser bem jurídico, né, e o critério que deveria ou que poderia ser limitador do direito penal vai ser apenas legitimador da criminalização, né? Então, por mais que a gente admita, por exemplo, a lesão ao interesse do Estado, isso só poderia ser admitido realmente quando essa lesão ao interesse do Estado fosse, né, ou significasse uma etapa para uma subsequente lesão a um bem jurídico pessoal, né, de alguma pessoa ou de algum grupo de pessoas. Essa é uma exigência que o professor Juarez Tavares estabelece, né, para que se eliminem as criminalizações puramente políticas, né, e sedimentem-se os interesses do Estado nos interesses da pessoa humana. Só assim o direito penal pode ser realmente um direito penal é, de proteção, né, à pessoa e deixa de ser, né, para que ele não se torne um direito penal meramente simbólico. Bem, vocês viram então que o professor Juarez Tavares realiza mesmo um grande esforço teórico, né,
para dar conta desses problemas e apresenta uma teoria, né, uma dogmática penal verdadeiramente crítica, né, tentando dar conta desses fenômenos contemporâneos, né, de bem jurídico coletivo, de interesses muito difusos, muito amplos, muito vagos, que acabam permitindo a criminalização, acabam permitindo a utilização do direito penal em todos os âmbitos, né, da vida social. E um direito penal verdadeiramente crítico, né, democrático, precisa ser limitado, né, precisa ser racional. Bem, é isso. Eu vou deixar algumas indicações de bibliografia, né, complementar, né, inclusive alguns outros textos do professor Juarez Tavares, em que ele trata desse tema. Espero que vocês tenham gostado da aula e um abraço a todos. Meu querido Juarez, o que eu tenho a dizer? Você foi e ainda é, para toda uma geração de penalistas, inspiração e exemplo. Uma geração, a minha, eu pude assistir aulas suas, ler seus primeiros e seus últimos trabalhos. Cresci como penalista, vendo você brilhar, e eu não quero só te fazer uma homenagem, como te agradecer por tudo que você fez pelo direito penal brasileiro. É só isso que eu tenho a te dizer, meu querido. Muita saúde, muita força, continue sendo essa expressão de luz para a nova geração. Um grande abraço.